nome é Anastasia Vesselink Millerin. Cresci em uma área rural de Michigan, e na mais absoluta pobreza. Em uma família bastante tóxica e abusiva. Infelizmente, imagine descer do seu ônibus escolar. Saber que pode não ter uma refeição naquela noite. Dependendo do dia ou mês, você pode não ter eletricidade. Pode não ter um telefone. Não tínhamos vizinhos e comunidade como nas áreas urbanas. Então, na verdade, não havia ninguém a quem eu pudesse recorrer, sendo a única criança nesse ambiente. Com poucos recursos à minha volta, fiquei realmente sozinha para me defender. Saindo dessa experiência, queria garantir que poderia me sustentar, para meus filhos e assim. Escalar a escada corporativa é o que nos dizem, como podemos ser os mais bem-sucedidos. Então esse foi realmente o meu foco. Eu me casei cedo, nos meus 20 anos, e tive meu primeiro filho. E depois, mais tarde, nos meus 20 e poucos anos, tive meu segundo filho, e acabamos nos mudando de Michigan para Chicago. E foi aí que minha carreira corporativa decolou. Passou de, contribuidor individual. Acho que você chama isso de uma corporação. Até vice-presidente. Dizem que quando se vende uma casa abusiva, particularmente um que é infestado de alcoolismo, ou você mesmo, ou se torna alcoólatra ou viciado em trabalho. Existem 2 caminhos para você, e eu segui o caminho do trabalho. Eu era uma mãe muito envolvida. Mãe de jogador de futebol, treinadora, associação de pais e mestres. Eu queria ser tudo para meus filhos, que eu não tinha, então eu direcionei toda a minha energia para dar a eles a vida que mereciam. Estava muito ocupada na vida. Minha carreira prosperava, Meus filhos participavam de várias atividades. Eu estava indo. Você sabe, as coisas que surgem na vida. As coisas mais banais. Você conhece os médicos? O dentista? As coisas que precisamos cuidar. Assim como você sabe, as coisas que talvez ignoramos por muito tempo. Isso aconteceu comigo. Encontrei-me em um procedimento dentário muito invasivo. Isso, no final, mudou o rumo da minha vida. Em dezembro de 2019, eu fui para este procedimento incomum e invasivo. Foi um procedimento em várias etapas. Isso iria demorar várias horas. O dentista me acomodou na poltrona para o tratamento e colocou uma máscara no meu rosto para me dar gás, para relaxar meu corpo, para me colocar no que chamo de estado de sonolência. É aí que você não está completamente inconsciente. Ainda assim, você não está totalmente consciente. Você está neste meio termo. Isso torna um procedimento tão invasivo quanto aquele que eu estava suportando sendo confortada. Enquanto me preparavam, o dentista, você sabe, prosseguiu com o trabalho dele. O que ele estava fazendo, preparando. Então, ele estava de costas para mim. Ele estava, em um balcão ao lado da cadeira do dentista. E comecei a sentir uma sensação muito incomum. Comecei a sentir essa sensação de subir. Senti-me como se estivesse fora do corpo ao respirar. E então caí novamente. E na próxima respiração, eu voltaria a subir. E eu cairia de volta ao corpo. Cada vez que isso acontecia, senti como se estivesse subindo cada vez mais. E caindo de volta abruptamente. Nunca tendo passado por um procedimento assim antes, não sabia se era normal. Devo dizer algo? Respirei mais uma vez e todo o meu corpo simplesmente subiu e senti como se estivesse flutuando. 1 ou 2 metros acima do meu corpo. E eu pensei para mim mesmo: devo provavelmente dizer algo. E com isso deixei de estar em meu corpo. Estava no teto, olhando para o meu corpo. E pensei: o que estou fazendo aqui? Agora na superfície. Parece uma pergunta muito lógica a fazer. Pense nas implicações dessa afirmação. Não estou no meu corpo, mas sou essa outra parte de mim, que estou completamente consciente, que identifico e estou lá em cima dizendo: por que estou aqui em cima?
significando que não me identificava com o corpo abaixo. O que eu identificava com quem realmente sou e sou. Era essa parte minha que estava no teto? Olhando para o meu corpo físico, agora toda a ansiedade que sentia, enquanto passava por essa desconfortável e incomum experiência, subindo e descendo. Isso havia desaparecido e, na verdade, provavelmente eu poderia me importar menos com isso. O corpo ali embaixo sabia que era meu, e eu pude identificar que era um corpo físico. Mas eu não tinha conexão com ele. E o meu próximo pensamento foi: estou morta? E com esses dois pensamentos combinados, eu me virei de cabeça para baixo. Agora estou a poucos centímetros do teto. Eu tive isso, apenas isso, sobre a poeira nas rachaduras dos forros. Eles eram miraculosos, eram belos. Eles eram apenas algo que eu senti que poderia ter ficado sentada olhando por horas. Era como uma criança em Disneylândia. Você não imagina, algo tão mundano seria tão belo. Mas refletindo sobre isso, o motivo de ser tão belo foi porque eu estava olhando, pelo olhar da minha alma. Gosto de dizer que tinha os olhos fechados. Uma abertura desceu e eu sumi. Não estava mais no consultório do dentista. Ao abrir os olhos, estava neste lugar aconchegante e quente como manteiga, rico e aconchegante, lugar de plenitude e felicidade. Paradoxalmente, também era escuro no que chamo de vazio. Chamo de vazio, pois ao abrir os olhos, estava em completa escuridão. Não tinha pontos de luz à minha volta. Não via nada que pudesse distinguir. Mas não era algo que você pensaria como sendo o que é, assustador ou desconfortável. Foi um êxtase. Era como estar em casa. Era como uma consciência e um conhecimento. Estou conectada a essa onipotência. Este êxtase, esta completude. E eu sou tão parte disso quanto ele é parte de mim. E não há como separá-lo. Aquele amor. Aquilo que é tão difícil de descrever. Mesmo as experiências mais belas que temos aqui. Nossos corpos físicos, o nascimento de uma criança. Você sabe, o amor. Essas são experiências incrivelmente amorosas. Mesmo isso fica aquém da completude do o amor incondicional que você experimenta. Do outro lado, não houve processo de pensamento. Ao vivenciá-lo, ele se torna parte de você, passa a ser um conhecimento. E por isso chamo este lugar de unidade. Porque ficou muito claro para mim neste lugar que representava cada alma que já existiu. E sempre existirá, e que neste lugar, todas as experiências de cada alma foram absolutamente acessíveis. Procuro uma analogia para explicar apenas a imensidão deste lugar. Imagine todas as experiências que todas as almas do planeta Terra já viveram. E sempre terão. Agora temos 8 bilhões de pessoas neste planeta, mas já houve pessoas antes de nós. E haverá pessoas depois de nós. Imagine todas essas experiências. Todas essas experiências coletivas. Décadas de experiências de todas essas almas. E imagine, todos eles residiriam em um único grão de areia. E então imagine todas as areias deste planeta. E todos os outros grãos de areia representam todas as experiências da alma, além de suas experiências na Terra. Isso apenas começa a revelar a superfície de quão vasto era este lugar de unicidade e completude. Era como se eu estivesse expandindo nele. Eu estava tendo essa conexão a todas essas experiências, de todas essas almas na Terra e em outros lugares. Eu fazia parte disso. E todas essas experiências fizeram parte de mim. E sem tempo,
Não há passado nem presente, apenas existe. Apenas houve aquele momento, onde todas essas experiências estavam disponíveis, completamente e totalmente. O que não pude fazer foi formular uma pergunta. Eu não conseguia formar um eu. Você sabe, por que isso acontece na vida ou por que aquilo acontece? Porque essa parte sua que está conectada, sabe as respostas lá. E tudo o que você precisa fazer é trazer para a sua consciência. Tudo o que pude fazer foi ser curiosa. Descobri-me expandindo para essa completude. Expandindo para essa onisciência. E tornando-me cada vez mais parte disso. E enquanto eu estava curiosa sobre algo, eu estava trazendo de volta. Descobri que ficava cada vez mais curiosa. Queria saber cada vez mais. E o que eu... Agora que voltei, eu descobri que... É isso, e o conhecimento infinito não é algo que possa trazer de volta para esta vida. Na vida física, há. Travei aspectos disso que trouxe de volta, que eram muito claros e que pude manter. Mas há outra parte disso. Partes disso que sinto que vai levar a minha vida inteira para processar. E para me conectar e entender. Estava em um lugar de beleza absoluta. E amor e conexão. Não senti vontade de voltar. Na verdade, não havia consciência da minha vida física. Enquanto eu estava lá. À medida que me expando nessa onisciência. De repente, sou devolvida ao meu corpo. Abri os olhos e estava desorientada. Tudo o que lembro naquele momento era o desejo de manter essa conexão infinita. Este amor que parecia a areia entre minhas mãos. Apenas deslizando, quanto mais eu lutava, para segurá-lo e voltar. Era como se o véu, a abertura, estivesse se fechando. Não há parte alguma de mim que nunca mais temerei a morte. Porque é o mais belo. Retorno miraculoso e amoroso. Meu dentista estava muito preocupado comigo. O que acho interessante na minha experiência é... Não sei se estive ausente por um curto instante, ou se estive ausente por vários minutos, porque do outro lado você tem... Você pode viver como se fosse uma vida inteira. E, no entanto, o tempo que passou no físico poderia ser 10 segundos. Depois disso, estava à procura do que me aconteceu. Você sabe, muitos poderiam considerar como uma experiência fora do corpo, algo induzido por drogas. Tive essas experiências antes, e eles foram incrivelmente diferente de tudo o que já experimentei, no outro lado. Essa experiência me proporcionou um conhecimento que eu não tinha antes. E nada pode apagar esse conhecimento. Não foi até dias, semanas, meses depois. Meses, anos depois disso. Através do processo de conexão com os íons. Qual é a intenção? Associação Internacional de Estudos sobre a Morte. E conectando-me a esses grupos e pesquisas, que eu pude até mesmo dar um termo a isso. Desde então sou apenas um voraz consumidor de histórias de quase morte. Encontro-as fascinantes. As semelhanças entre elas são realmente evidentes. Ah, sabe? Muitas pessoas pesquisaram sobre elas. Doutores escreveram livros sobre eles. E ainda assim, apesar das semelhanças entre todas essas experiências, cada uma tem suas particularidades. Ainda há partes de cada história que são diferentes. Ainda há um elemento de uma experiência que não se alinha. Exatamente como a experiência de outra pessoa. E frequentemente me perguntam isso. Como é que a sua experiência é diferente da de outra pessoa? Outra experiência de EQM. E gosto de comparar com a vida física. A sua vida física será diferente daqui para frente. A vida física de outra pessoa. Ou alguém mais, não. 2 indivíduos têm experiências iguais como seres humanos. Então, por que teríamos a mesma experiência exata? Do outro lado, nossas experiências serão únicas para nós. Mas assim como
Há uma semelhança na experiência humana. Todos nós nascemos. Passamos por provações e alegrias. Nós sentimos isso, sabe? Puxar para algo maior do que nós mesmos. Há esse elemento comum no outro lado, de quem realmente somos também. E é isso que nos une, o que eu chamaria de essa onisciência a que eu estava conectado, que todos compartilhamos. Sim, não nos fundimos em um vácuo infinito, onde não temos nenhum ponto de consciência individual. Temos a capacidade de... Temos nosso próprio ponto de consciência. Sim, também temos essa conexão maior com tudo. Uma das coisas que me perguntam com frequência é: eu experimentei Deus? O desafio nisso é: Deus pode ser um termo que personificamos. Pode ser essa imagem que nós criamos de algo que nos relacionamos na vida física. Eu definiria Deus após minha experiência de maneira muito diferente. Não o definiria como algo que podemos personificar. Eu o descreveria mais como um verbo. Ao invés de um substantivo, é uma essência. Este amor e ação, este movimento. E não é algo estático. Não é uma pessoa, lugar ou coisa. É algo que simboliza movimento e amor. E o elemento de completude, o que simplesmente não é algo estático. Acredito de verdade que isso é uma experiência. Vou processar pelo resto da minha vida. Você sabe, já passaram 5 anos desde a experiência. Ainda há momentos que tenho sobre a experiência, ou encontro uma nova forma de descrever, ou compará-lo a algo, para que possa expressar com mais clareza, não apenas para outra pessoa, mas também para mim mesmo, o que experimentei. E eu diria que a maior mudança foi mudança na minha vida após a experiência. Foi o fato de, nos próximos anos, comecei a perceber que não estava tão motivada. No meu trabalho corporativo, eu não estava tão interessado em ideia de escalar a escada corporativa, encontrar o sucesso que tanto almejava. Na verdade, acabei renunciando ao meu emprego corporativo e abri um estúdio de bem-estar. Esse foi focado apenas em ajudar as pessoas a se conectarem e encontrar essa parte essencial de si mesmos. Embora tenhamos palavras como EQM, experiência de quase morte, não sei se necessariamente, sempre descreve com precisão, porque existem indivíduos que têm experiências profundas, que nem sequer estavam em uma situação médica comprometida, como eu estava, mas eles podem ter estado em profunda meditação. E eles vão para o outro lado. Acho que podemos acessar o outro lado. Aquele pedaço de nós mesmos, nossa alma. Não quero que limitemos isso. Isso só é acessível a quem morre, como precisam ser reanimados ou estão. Você sabe, com o coração conectado a uma máquina de monitoramento de batimentos cardíacos. A única maneira de ter essa bela experiência é como se você também tivesse essa experiência traumática. Ao mesmo tempo, há uma conexão disponível para todos nós. E minha esperança ao compartilhar essas histórias é que isso não só destaca a realidade de que essa conexão existe, mas talvez provoca a curiosidade dos ouvintes. Eles querem descobrir como ter essa conexão. Eles querem aprofundar essa conexão, sem precisar morrer para alcançá-lo. Desenvolvi uma prática de meditação frequente. Depois da minha EQM, descobri-me atraída para estar nesse lugar de silêncio. Ao longo de muitos anos, cada vez mais. A prática de meditação evoluiu para usando mais som, para me ajudar a entrar no lugar de conexão. Mas não chego nem perto da conexão que tive. Do outro lado, uma das coisas que podem ser difíceis de falar. Um fim de ano é um momento. Isso aconteceu comigo há cerca de 2 anos, onde você entra em um sentimento quase de depressão, porque a saudade de ser parte dessa conexão, é tão forte. E tudo na sua vida parece insignificante em comparação. Ainda assim, você pode cair nisso, lugar muito humano de desespero.
E pode ser difícil falar sobre isso. Porque do lado de fora, observando, alguém pode dizer: como é que você pode estar deprimida quando você tem essa bela experiência? Temos todo esse conhecimento. Você entende coisas. Outras pessoas não compreendem. Porque você está deprimida. E é porque há um contraste tão acentuado. Há essa consciência de algo tão belo. E você também há a sua experiência imediata de ser humano. E tentar integrar e equilibrar isso. Demora tempo, paciência é necessária. E requer um nível de amor próprio. Saber disso, apesar de ter vivenciado essa coisa muito humana, agora mesmo, ao mesmo tempo, sei que isso não é quem eu sou. Essa é a minha experiência humana. Quem sou eu era essa parte de mim. Isso é amor incondicional, que eu me conectei do outro lado. Essa sou eu de verdade. Ao longo da infância, sempre me perguntei, qual era o propósito da vida? Você sabe que essa foi uma pergunta muito natural a se fazer. Considerando que eu estava vivendo tudo o que eu vivia, não parecia que a vida tivesse sentido ou valor. Naquele momento, após o meu EQM, posso afirmar sem sombra de dúvida. Já não questiono o propósito da vida. Nosso propósito aqui é viver experiências. E, em última instância, experimentar amor incondicional. Adoro pintar, então. Ao meio de uma pintura. Estou completamente no fluxo. E estou neste lugar onde o tempo voa. Nunca pararia para me perguntar. Me pergunto qual é o sentido da vida. E então você tem a sua própria resposta individual a todas as experiências em sua vida. Algumas pessoas chamam de intuição. Isso é sua alma te guiando. Agora não os desprezo. Procuro estar muito consciente deles. Tentei desacelerar, não é uma corrida. Não há meta final. Neste corpo físico, não estamos aqui para aprender lições. E não há como errar nesta vida. E a razão é porque essa parte nossa, a alma, a parte que eu me conectei, a onipresença, a completude, é só que já está completo. Não há nada que possamos fazer na vida física. Isso vai diminuir ou acrescentar a alma. Então, para viver esta vida física, é apenas um breve momento. E colocar essa pressão em nós mesmos. Há coisas que precisamos fazer corretamente. Há coisas que devemos evitar errar, porque pode afetar nossa experiência no outro lado, significando que podemos ir para o céu, podemos ir para o inferno se não acertarmos essa vida. Apenas não fez parte da minha experiência, não fazia parte do conhecimento que trouxe de volta. Do outro lado, estamos aqui neste corpo físico, porque nossa alma quer saber como é ter essa experiência física. Todos os sentidos em nosso corpo físico. É o que nossa alma quer conectar. Sabores, visões, sons e sentimentos. E na verdade diria que o sentimento, a parte de nós que não é emoção. Isso não é, sabe? Procurando prazer ou evitando dor, mas essa parte de nós. Ainda assim, parte de nós que é um estado de ser. Essa é a linguagem da nossa alma. Todos nós buscamos sentir algo. Todos nós buscamos chegar a este lugar de amor. E alegria e contentamento. E nós. Às vezes somos como uma máquina de pinball. Procuramos essa experiência. Ou essa relação. Isso nos dará essa satisfação. Quando tiramos tudo de nossas vidas. Quando tiramos o emprego, a casa, o carro. E se descobrirmos que essa realização não está presente? Então há uma parte mais profunda de nós mesmos, que ainda não nos conectamos. É essa parte essencial de nós mesmos. Porque quando nos conectamos com a alma, então não se trata mais dessas coisas externas. Porque o que sente dentro de si é tão completo, que você traz valor às coisas que faz. Em vez de buscar valor em si mesmo, do seu mundo externo,